Pessoal, agora, continuando a resolução do exemplo, né, de obtenção dos diagramas de esforço solicitantes de uma viga engastada, no caso essa viga aqui, eu vou mostrar a confecção dos diagramas de esforço solicitantes pelo método das funções primeiro. Tá? Existem dois métodos mais utilizados para a obtenção dos diagramas. Um deles é o método das funções, o outro é o método das áreas. Nesse exemplo eu vou mostrar o método das funções. Então, em outro vídeo eu mostrei a resolução das reações, né, de apoio, o cálculo das reações, chegamos a esses valores de reações aqui. E agora, pessoal, a viga, as reações eu indiquei, ó, 16 para cima, 6,93 para a esquerda e 102 de momento no sentido anti-horário. Aqui eu tenho um engastamento, tenho as três reações aqui de apoio dele. E aqui eu tenho a força inclinada lá, originalmente é de 8 kN a 30 graus. As componentes dela calculadas são 4 para cima e 6,93 para a direita. Isso eu mostrei no cálculo de reações. Além disso, nós temos a força de 20 para baixo e o momento de 10, o momento fletor de 10 kN ali no sentido anti-horário aplicados. Essa estrutura está totalmente equilibrada. E agora vamos para os diagramas de força normal, força cortante e momento fletor. Eu vou fazer pelo método das funções, vou partir aqui com a origem da esquerda para a direita, o z igual a 0 aqui. Vou com z crescente para a direita, vou fazer um corte e olhar para a esquerda, um corte imaginário em cada um dos intervalos. Lembrando que nessa estrutura eu vou ter dois intervalos, o primeiro intervalo é logo após o início da barra até imediatamente antes de aparecerem essas duas forças, e o segundo é logo após essas duas forças aparecerem até imediatamente antes do fim da barra. Eu não vejo o último ponto da estrutura no método, né, para fazer os diagramas, então eu não vou enxergar essa força de 20 e esse momento de 10. Mas esses esforços vão aparecer do outro lado, visto que a barra para estar equilibrada, os esforços têm que se equilibrar. Então, se eu fizer um corte para a esquerda aqui, tem que ter uma resultante que contrabalanceiam esses esforços aqui, as resultantes, e por isso eu vou contemplar esses valores, mesmo não olhando para eles, olhando para o outro lado, para o lado esquerdo. Isso faz parte do método das funções. Então, ó, primeiro intervalo, o z vai de 0, né, a coordenada horizontal eu chamo de z, e a vertical de y, e aqui o z vai de 0 a 2, né, a 2 metros, até imediatamente antes de aparecer a força inclinada aqui. Então vai ficar para 0 menor que z menor que 2 metros. A normal de z, a convenção dos sinais para os diagramas agora é uma convenção que é adotada no mundo todo, é diferente da convenção de reações, mas não é qualquer problema, como eu sempre digo, porque são convenções utilizadas em momentos diferentes, não há qualquer conflito em relação a isso. Então, aqui ó, a convenção que nós vamos usar após a conclusão do método do cálculo das reações, aquela convenção das reações a gente não usa mais e usa essa convenção para os diagramas. Corta olho para a esquerda, normal para a esquerda, cortante para cima e momento horário positivos. Quando eu cortar e olhar para a esquerda, aqui, né, ó, eu estou enxergando nesse primeiro intervalo, com z entre 0 e 2, a normal, né, a força que é perpendicular à seção da barra, né, que quer ou tracioná-la ou comprimi-la, eu estou enxergando a normal aqui de 6,93. Quando eu corto olho para a esquerda, normal para a esquerda é positiva, então vai ser mais 6,93 kN, constante. Quando eu corto olho para a esquerda, cortante para cima, eu vejo 16. Cortante para cima é positiva, quando eu olho para a esquerda é mais 16 kN, constante. Então a normal, né, no método das funções, é a soma das normais do lado escolhido do corte. Eu corto, olho para a esquerda, eu considero tudo que do lado escolhido do corte e nada do outro lado. Esse é o método das funções para fazer os diagramas de esforços. É assim que funciona. Então, o momento é a soma dos momentos das forças, né, dos momentos que aparecem do lado escolhido do corte em relação ao corte. Então aqui o que nós temos? Eu tenho 16, o 6,93 e o 102 que eu estou enxergando para calcular o momento aqui nesse ponto genérico aqui do primeiro intervalo, e o que eu estou deduzindo para ele vale para o primeiro intervalo inteiro. Então eu tenho aqui 6,93 vezes 0, né, o polo aqui para diagramas está no ponto de corte, não tem nada a ver lá com a somatória de momentos para reações, são coisas diferentes. Aqui o polo está no ponto de corte, então é 6,93 vezes 0, eu nem indiquei aqui. 16 vezes a coordenada z, 16 vezes z. Quando eu corto ali para a esquerda, esse momento está no sentido horário.
quando eu olhando para a esquerda o horário é positivo, então é mais 16 vezes Z, e eu encontro o 102 que eu estou enxergando aqui, que está no sentido anti-horário. Então ele vai ser negativo para a convenção de sinais dos diagramas, então vai ser menos 102. É aquela história, quando aparece um momento aplicado, ele entra só na expressão de momento sem multiplicar por distância nenhuma, independente de onde estiver. E aí eu tenho as três funções. A função de normal é constante, de força normal é constante 6,93, a de cortante é constante igual a 16, e a de momento tem o z elevado a 1 aqui, uma variável, não é constante, e seu gráfico é uma reta, porque é função de primeiro grau aqui, e tem gráfico sempre igual a uma reta. Para fazer o gráfico de uma reta, basta eu calcular a função no ponto inicial do intervalo e no ponto final. Calculando para z igual a 0, o momento em 0 vai dar 16 vezes 0 menos 102, que é menos 102 kNm. Para z igual a 2, o momento em 2 vai dar 16 vezes 2, menos 102, que vai dar menos 70 kNm. Desenhando, né, os diagramas de esforços desse primeiro intervalo, temos aqui, ó, no primeiro trecho, aqui eu desenhei, né, os esforços calculados, né, as reações de apoio, as cargas externas, né, a carga inclinada representada pelas suas componentes. E aqui fiz os gráficos de normal, cortante e momento fletor, um em cima do outro. A normal no primeiro intervalo, né, antes de aparecer essa força, né, eu traço as linhas pontilhadas separando os intervalos de carga. Nesse primeiro intervalo vale mais 6,93 e a cortante mais 16. Então é o que está indicado aqui, ó, função constante é uma função paralela ao eixo horizontal, aqui deu mais 6,93 e aqui a cortante mais 16. O momento fletor deu uma reta. Então, deu uma reta, para z igual a 0 vale menos 102, para z igual a 2 vale menos 70. Então aqui, ó, para z igual a 0 vale menos 102, porque no gráfico de momento, nas vigas horizontais, o negativo sempre é para cima e o positivo é para baixo, isso é convenção mundial. E o gráfico é uma reta, eu ligo menos 102 no menos 70, estão terminados os diagramas do primeiro intervalo. Normalmente o gráfico não é obrigatório achurar os diagramas de esforços solicitantes, mas isso é muito comum e eu achuro. Não tem problema nenhum achurar, tal. Muita gente achura o gráfico dos diagramas, embora não seja obrigatório. Agora, vamos para o segundo intervalo. Segundo e último intervalo. O segundo intervalo está indicado aqui, ó, eu tenho o valor de z. O valor de z, o ponto de partida z é o mesmo, eu parto do zero à esquerda aqui e parto do zero e faço um corte genérico no segundo intervalo, que começa imediatamente após as duas forças aplicadas, né, a força inclinada aí que está representada pelas duas componentes, e vai até imediatamente antes do final da barra. Então eu estou enxergando agora esses três esforços aqui reativos do engastamento, mais essas duas forças. O que eu deduzi aqui vale para este intervalo. Esse intervalo, as coordenadas são, o zero é o mesmo, mas ele começa do 2 aqui, ó. Ele começa do z igual a 2, porque a distância aqui é 2 metros. Ele começa desse ponto. E o zero está aqui, ele começa do z igual a 2 e vai até 2 mais 4, até o z igual a 6. Ele anda 4 metros. Então, o 2 é para 2 menor que z, menor que 6 metros aí, esse intervalo. Então é para z entre 2 e 6, basicamente. É outra maneira de representar isso aqui que eu escrevi. A normal aqui vai valer mais 6,93, né? Quando eu corto ele para a esquerda, cortante para a esquerda é positivo, menos 6,93. Quando eu corto ele para a esquerda, cortante para a direita é negativo. Isso vai dar zero. A cortante nesse trecho é zero e constante, função constante igual a zero nesse trecho. Não tem normal nenhuma em nenhum ponto nesse segundo trecho. Força normal nem de tração nem de compressão. A normal é zero. A força cortante vai ser mais 16 mais 4. Eu estou enxergando agora o 4 também. E somo, corto ali para a esquerda, cortante para cima é positiva. Vai dar 20 kN. E vai ser uma função constante também. Não aparece mais nada aqui, a cortante se mantém constante nesse intervalo. Vale 20 para todos os pontos desse intervalo. O que nós deduzimos vale para o intervalo de corte, mas o que nós enxergamos são todas as forças do lado escolhido de corte, incluindo as forças dos intervalos anteriores, os esforços dos intervalos anteriores. Mas o que é deduzido no corte nesse intervalo só vale para esse intervalo. Lembrando que só enxergamos as forças do lado escolhido. Do outro lado, né, nós não enxergamos, não consideramos as forças. Esse é o método. Esse é o método correto para se obter diagramas de esforços solicitantes.
E a soma o momento fletor nesse intervalo aqui é a soma dos momentos das forças aqui do lado escolhido do corte em relação ao corte. Vai ser 6,93 vezes 0 mais 6,93 vezes 0. Aí tenho 16 vezes o Z no sentido horário. Corto ali para a esquerda, o horário é positivo, vai dar 16Z. Menos 102, eu continuo enxergando o 102 que entra sem multiplicar por distância nenhuma, porque é momento. Então vai ficar menos 102, porque quando eu corto ali para a esquerda, que é o caso, o momento anti-horário é negativo. E tem o 4 vezes esse braço aqui, esse braço é o total, que é o Z, menos essa distância fixa entre a reação de apoio aqui, que é o engastamento, e o ponto de aplicação da força inclinada, que é o 4, que é 2 metros. Então o braço dessa força de 4 em relação a esse polo é esse pedacinho aqui, que é o total, que é Z, descontado disso, menos esse pedaço. Então vai ficar Z menos 2. Esse é o braço da força de 4 kN. Tendência de giro horária em torno do polo é mais, então vai ser 4 vezes Z menos 2. Então a função de momento fletor vai ser menos 102 mais 16Z, mais 4 vezes Z menos 2. O Z está elevado a 1 aqui, a potência máxima da variável. Então esse gráfico é uma reta, o gráfico dessa função. Calculando para o início e para o fim do intervalo, essa função só é válida para Z entre 2 e 6. Calculando para os extremos, para Z igual a 2, substituindo nessa função, o momento em 2 vai dar menos 70 kN. Para Z igual a 6, substituindo aqui, o momento em 6 vai dar mais 10 kN/m. Desenhando aqui os gráficos, os diagramas, nós temos a força normal é 0 no segundo intervalo, 0 no intervalo inteiro, está aqui desenhado o diagrama. Você pode desenhar indicando um 0 aqui, você pode fazer uma linha vermelha por cima do diagrama indicando 0, tanto faz. A força cortante ela vale 20 no trecho, constante igual a 20 no trecho, então é um gráfico paralelo ao eixo horizontal, aqui, a cortante. E o momento fletor é uma reta, né, que liga o menos 70 no mais 10. O negativo é desenhado acima no gráfico de momento, né? Então para Z igual a 2 vale menos 70, continua valendo menos 70 nesse caso. E eu ligo através de uma reta para Z igual a 6 vale mais 10, que é embaixo. Então vai valer mais 10 o momento fletor nesse ponto aqui, né? No último ponto da barra. Então o gráfico fica dessa maneira, de menos 102 a menos 70 no primeiro intervalo e de menos 70 a mais 10 no segundo intervalo. Então, estão concluídos os diagramas de esforço solicitantes dessa estrutura pelo método das funções. Você obtém as funções dos diagramas e os próprios diagramas, né? Desenha os próprios diagramas, foi o que foi feito aqui.